Bom, primeiro que muito feliz pela vitória, o grupo está de parabéns, mérito total dos atletas, porque quando a gente começa a mexer na equipe e a gente mexeu por necessidade, é muito mérito deles, né? Porque, como tu comentou, a gente praticamente não conseguiu treinar, aquela questão da chuva. Tivemos o treinamento de ontem, pouco, mas o importante foi a vitória. Dedicar a vitória para o torcedor. Por que para o torcedor? Porque a gente pediu a presença do torcedor, ele veio em maior número e a gente ganhou no impulso do torcedor, né? Criou uma atmosfera muito boa, incentivou até o final. Eu me recordo perfeitamente, aos 41 o gol saiu com 48, né? Mas aos 41 o torcedor veio junto. Então a vitória é do torcedor. Quero dedicar a vitória para o nosso torcedor. Sobre a situação que a gente pensou. A gente tinha essa dificuldade da lateral esquerda por não ter o Romão. Eu entendo que o Heron, desde que eu cheguei aqui, ele não conseguiu jogar ainda comigo. Ele teve... Cara, nesses 2 meses ele deve ter ido para o departamento médico umas 2 ou 3 vezes. Então, quando ele ia ter uma sequência, ele sentia algum desconforto, né? Então, é um atleta que, infelizmente, vem passando por esses problemas, mas eu espero que agora isso esteja estancado, porque ele entrou no jogo e entrou bem. Então, a gente entendia, até por essa sequência de pequenas lesões que ele teve, e pela pouca sequência de treino, a gente entendia que ele não ia aguentar 90 minutos. E ele tinha jogadores interessantes. Pô, o Miguelito, que iniciou a partida há poucos dias atrás, fez um gol na seleção brasileira. Eu considero o Miguelito um dos destaques da posição dentro da competição, né? Um jogador selecionável do país dele. Então a gente entendia que o Heron não ia suportar esses 2 tempos. Eu tinha a opção também do menino da base, o Luiz, mas o que a gente pensou com a ideia do Luizão ali? De ter um meio de campo mais móvel, de ter apenas um volante para controlar, o Ronald, e deixar o Danielzinho e o Robert com mais liberdade. E isso funcionou até os 18 minutos. E aí é muito ruim quando isso funciona só por 18 minutos, porque eu sabia que sem a bola eu ia sofrer. Então a melhor maneira de nós controlar o jogo era nós ter a bola. Só que do outro lado também tem trabalho, né? Eu acho o Alberto um grande treinador e tem... Eu não consigo ver esse time do América brigando por onde está brigando lá na parte de baixo da tabela. Individualmente tem atletas muito bons ali. Então, assim, a partir dos 18 minutos, eles tomaram o comando da partida e eles dominaram, dos 18 do primeiro tempo até a reta final. E a gente saiu até, para nós, foi assim... Como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra agora aqui. Foi até bom que a gente não saiu perdendo o primeiro tempo, porque a gente correu o risco em transições de perder o primeiro tempo. A gente vai para o segundo tempo, a gente conversa, né, com a comissão técnica, a gente entende que 45 o Heron daria conta, a gente retorna o Luizão para dentro e a gente começa a ter mais o controle da partida, principalmente porque a gente consegue exercer melhor, perde, pressiona. O Luizão e o Ronald estão se entendendo muito bem. E aí, como eu te disse, a gente fez as trocas, o Gia Dias entrou bem, teve que fazer um papel de lateral direito. E a gente sabe da dificuldade que é, porque o Dudu, infelizmente, voltou a sentir o problema que ele teve na coxa, ele quase não jogou, teve que fazer um teste antes da partida. As trocas, o Maranhão conseguiu dar presença diária por dentro, Kelvin entrou bem pelo outro lado, e aí, mais uma vez, o Thalisson, que já foi importante, que muitas vezes criticado, né? Mas aqui no Atlético ninguém solta a mão de ninguém. Às vezes as pessoas criticam, faz parte, às vezes o torcedor não gosta, mas aqui nós, como comissão, a gente não solta a mão de ninguém. Ele é um menino que trabalhou muito. Quando ele entrou, a gente passou a seguinte informação: ele explorar esse cruzamento dele, porque ele vem treinando. Para quem acompanha o meu dia a dia, sabe que o Thales já vem treinando muito tempo como um ala, né? Ele exerceu essa função no Red Bull e o gol sai da onde? De um cruzamento do Thales. Então, assim, estou muito feliz. Me alonguei um pouco na resposta, mas para dizer que o grupo está de parabéns, principalmente porque houveram muitas mudanças por necessidade, mas o mérito também é muito do nosso torcedor que nos ajudou até o minuto final. Olá, Cerda, boa noite. E agora com essa vitória, o Atlético está em 8º, 41 pontos. Não diminui, né, a distância da rodada passada, que era de 5, mas mantém essa distância. Qual que é a importância desse resultado e como que você está vendo nesse momento essa briga pelo G4 na Série B? Jogo a jogo. Jogo a jogo, e eu fico muito feliz quando eu falo uma coisa aqui e eu escuto os atletas falarem ali também. O Atlético tem que sempre brigar na parte de cima da tabela. O Atlético tem camisa, o Atlético tem história, o Atlético tem estrutura. A gente tem um ambiente muito leve dentro do clube. Muito bom. Muito bom. Não é porque o Murtosa está aqui, senão ele vai achar que eu vou estar puxando o saco dele, né? Mas não preciso. Eu me preocupo só em treinar o time, né? Eu não preciso me preocupar com outros problemas. Os caras resolvem tudo.
tenho tudo mastigadinho ali, o presidente não precisa nem falar, né, que é a referência máxima do clube, mas o Murtosa, o Cota, consegue deixar as coisas redondas para me preocupar só com o time. E às vezes eu vou acertar na escalação, às vezes eu vou errar, mas é sempre pensando no melhor para o Atlético. O nosso momento agora é bom, mas assim, até hoje. Amanhã a gente tem que viver o dia a dia. Amanhã é recuperar os atletas, é pensar no próximo jogo. Está nítido pelo que o Atlético está brigando. Eu falei lá rodadas atrás, e claro que foi um risco quando eu falei que o Atlético nunca pode pensar em brigar na parte de baixo da tabela, porque não pode. É uma camisa muito pesada. Então, assim, estou feliz, mas com os pés muito no chão. Sofremos hoje aqui. Em determinado momento, o América mereceu até, talvez, vencer o jogo. Mas essa é a humildade que eu quero do meu time. Não deu para jogar bem, não deu para fazer um grande resultado, não tomo gol. O intervalo do jogo, eu disse para os caras, nós não estamos bem. A gente foi no quadro, ajustou, uma melhor construção, ter um time mais sólido por dentro, e eu disse, se a gente não melhorar tecnicamente e taticamente, ofensivamente, o que eu pedi? Não toma gol. Não toma gol, porque num lance isolado, numa jogada individual, numa bola parada, tu ganha o jogo. Foi o que eles fizeram. Se comprometeram defensivamente, não tomamos o gol, e aí foi premiado com o gol do Lelê. Boa noite, Lacerda. Parabéns pela vitória. Terceira seguida, sexto jogo sem perder na Série B. E mais uma situação em que adversa para o Atlético. A gente lembra no jogo contra o Avaí, saiu atrás, teve que virar o placar. Vitória importante contra o Avaí, contra o Remo, fora de casa. E agora esse resultado aqui também. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o presidente Adson Batista. Esse elenco está criando essa casca necessária para conseguir brigar por coisas maiores na Série B? O presidente respondeu o quê? Não, Sim. sério? Sim. Não, que sim? Que está criando, Eu justamente concordo. em cima da reformulação. Eu concordo com o presidente. E sempre vou concordar. Porque, até pela relação que a gente tem dentro do clube, né? Eu confesso, eu estou aprendendo muito com o Adson. E todos os momentos que eu tenho com ele, quando a gente se encontra, para mim, eu tenho certeza que... Espero que lá na frente, quando eu acerto, demore, né? Que fique bastante tempo. Eu tenho certeza que depois de trabalhar com o Adson, eu vou sair um treinador muito mais preparado, né? Pela convivência diária que a gente tem, as reuniões que a gente tem. Mas se o presidente disse que o time estava criando casca, eu concordo com ele. E eu digo mais, né? Porque eu tenho o dia a dia. Eu vejo o comprometimento dos atletas. Não vou ficar aqui fazendo, o Atlético vai nisso, não. É pezinho no chão, humildade. Amanhã nós temos que estar lá cedo, né? Para recuperar os atletas, para pensar na melhor estratégia para o próximo jogo, com muita humildade. Lembrei os atletas hoje. Eu lembrei eles, eu falei, quando a gente, no percurso do CT aqui para o Acioli, eu disse assim, porque às vezes a gente quer pensar só coisa boa, só coisa boa. E eu relembrei eles coisas ruins. Coisas ruins. Eu disse para eles, há 6 rodadas atrás, eu fui numa coletiva e falei, não vou falar de futuro, vamos jogo a jogo. Para quando faltar 10 rodadas, eu poder responder pelo que o Atlético vai brigar. E eu falava isso internamente. E eu mandei eles lembrarem dos momentos ruins, nos momentos que a gente escutava. E quando a gente escutava por parte de vocês, vocês não estavam errados. Que o Atlético estava brigando na parte de baixo, que o Atlético estava se aproximando cada vez mais do Z4. Então eu pedi para eles, eu falei, entrem no ônibus agora e lembrem que às 6, 7 rodadas vocês estavam, a gente brigava por zona de rebaixamento. Para quê? Para quando a gente entrar ali no campo, a gente fazer valer isso aí, de não repetir mais. O Atlético não pode brigar na parte de baixo da tabela. Então, assim, acho sim que esse grupo está com muita casca, principalmente pela humildade, pela parceria, pela união. E união não quer dizer de ser amigo. União, para mim, é fazer o que eles estão fazendo no dia a dia. Treinando para caramba, um correndo pelo outro, se dedicando, se cobrando. Estou muito satisfeito com o elenco que está me entregando. Bom dia, Lacerda. 00:05. Sextou. Que beleza. Sextou já, hein, Lacerda? O jogo de terça é o último da rodada, né? E aí a atmosfera não está favorável lá para o Goiás, que pode entrar em campo a 1 ponto do 5º e na 3ª posição, que vai ser o último da rodada. E o Atlético vem embalado aí com essa sequência positiva, né? Você pretende, é claro que segunda você vai falar mais sobre o clássico, mas pela atmosfera de momento, você pretende aproveitar como esse jogo para tentar mais um resultado positivo? Eu não fujo de pergunta, sempre vou responder, né? Acabei de falar ali, agora é clássico. Respirar clássico, foi muito legal aqui. Eu já comecei a falar do clássico por quê, Humberto? Porque não dá tempo de comemorar essa vitória aí.
Queria poder me dar o luxo de comemorar hoje, mas não dá. Já é, como tu falou, já é... Que dia é hoje? Sexta, né? Sextou, né? E infelizmente não. Felizmente, Humberto, para nós não tem o sextou, né? Porque a gente não pode, né? E é muito bom que a gente não pode curtir, por quê? Porque nós temos que curtir outra coisa. Nós temos que curtir o Atlético, o nosso trabalho. E o nosso foco é total no Goiás. Eu não vou falar do adversário, do momento dele, porque eu costumo dizer que o clássico é um jogo à parte. Mas é um jogo à parte que ele vale os mesmos 3 pontos. Só que isso mexe com o nosso torcedor. Então, assim, tu imagina esse grupo, a campanha, essa retomada que está fazendo, tu ir dentro da casa do adversário com todo respeito e buscar uma vitória, ela é importante por tu ganhar clássico e por tu continuar brigando na parte de cima da tabela. Eu vou falar sobre o adversário com certeza na coletiva pré-jogo. Essa questão de fase, eu venho lá do Sul, onde tem o Grenal. E geralmente tem a questão da gangorra, às vezes um está bem, perde o Grenal. Então, falando aqui, não entra dentro de campo. Não vai entrar na hora do jogo, lá não vai entrar que o Atlético está numa sequência de vitórias, não vai entrar que o Goiás é líder, não vai entrar que o Goiás... Não vou julgar aqui se está com maus resultados ou não. O que eu sei que do outro lado tem um grande trabalho, porque o Mancini é um cara que eu conheço há muito tempo, já enfrentei ele lá no Campeonato Gaúcho, nos enfrentamos esse ano pelo Brasileiro. A dificuldade é gigante, porque eu tenho o Mancini até como referência. Se o Mancini não é o melhor treinador da Série B, ele é um dos melhores da Série B, é um treinador que ele oscila entre Série A e Série B, né? Eu ainda estou começando a minha carreira aí com 6 anos, mas, cara, clássico é um jogo diferente. E eu estou extremamente motivado, principalmente pelo clube que eu estou trabalhando hoje, que me dá todas as condições de a gente continuar sonhando, de a gente continuar competindo como a gente vem competindo. Espero que seja um grande clássico, né, com casa cheia, para a gente fazer um grande jogo e buscar uma grande vitória. Valeu, Alberto. Valeu. Aí, parceria aí. Como é que o Alberto Valentim, técnico, fez um sinal ali na porta, né, para o técnico Rafael Lacerda. O torcedor não vê isso, a gente faz o registro aqui. Pois não, André? Tá aí, parceria. Seguindo a linha do Humberto, bom dia, Lacerda. Bom dia. Que roteiro esse jogo, hein, cara? Na casa dos 20 minutos, você coloca 5 atacantes de ofício, né? Não na posição, mas 5 atacantes de ofício em campo. Isso mostrou que o Atlético estava com muita vontade de ganhar, né? E às vezes foi até um pouco mais de coração do que razão ali nesse final de jogo. E aí vocês saem escutando, vamos subir Dragão, a torcida, aquela festa maravilhosa, né? Isso entrou também para o vestiário, contagiou vocês no pós, todo esse roteiro e também a torcida que vocês ouviram ali no final? Primeiro, mandar um abraço para o Alberto, né, um cara sensacional que eu tive a oportunidade de conversar. A primeira vez que eu conversei com o Alberto foi por rede social, ele mandou uma mensagem para mim quando eu estava em outro clube. Nós tivemos a oportunidade de conversar antes do jogo, né, um cara que tem uma carreira muito bonita. Então, deixar um abraço para ele. Vou falar uma palavra, tomara que ela viralize, porque lá atrás eu falei uma palavra que viralizou. Então, ofensividade. Né? Ofensividade. Hoje o Atlético foi um time principalmente ofensivo. Por que ofensivo? Porque a gente começou o jogo com o Luizão na esquerda, mas estamos fazendo uma construção com 3, e só mais o Ronald. Robert é meio atacante, Danielzinho meio atacante, Yuri meio atacante, Dudu um ala, Martínez, Lelê. Terminamos o jogo com 5 atacantes, empilhando gente lá na frente. E, cara, é a característica do clube de jogar para frente, é as peças que eu tenho para fazer o time ofensivo, né? Mas, assim, nós temos que entender que não é todo jogo que vai acontecer. Mesmo o time sendo ofensivo, a gente sofreu muito no primeiro tempo. Então, às vezes, não adianta a gente empilhar atacante e não ter um equilíbrio. Nós tínhamos jogadores ofensivos no primeiro tempo e a gente não teve o equilíbrio defensivo. Sobre essa questão que tu falou do final do jogo, assim, o torcedor tem todo o direito, mas dentro do vestiário não entrou absolutamente nada. Até porque eu sou muito pé no chão, eu tenho que lembrar como estava isso aqui há 7 rodadas atrás, né? Como estava a nossa situação, que eu era, assim, o principal responsável do Atlético estar brigando lá embaixo, né? Porque a gente ganha junto e perde junto, mas principalmente na derrota eu sou o principal responsável e eu não abro mão disso. O torcedor tem que acreditar, tem que sonhar, tem que gritar, mas o nosso grupo não. A gente entrou no vestiário, é um grupo muito concentrado. Está aqui o Lelê que pode confirmar, se ele não confirmar, ele está ralado comigo. Mas, não, a atmosfera do vestiário bem tranquila,
conversamos, fizemos a nossa oração, principalmente que a gente tem que ter muito respeito pelo próximo jogo, né? É um jogo muito grande, é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, nada de empolgação, é pezinho no chão, trabalhar, descansar os caras, dar os parabéns para o Lelê, né, Lelê? Mais um gol, veio para isso, estou muito feliz. Lacerda, e agora, faltando 10 jogos, está todo mundo fazendo conta. Vocês fazem conta também? São necessários 5, 6 vitórias para chegar lá naquela pontuação necessária? E se também você tem aquela ideia de é hora de vencer jogando bem e jogando mal também? A gente sempre vai preferir jogar jogando bem. Mas, assim, hoje a gente oscilou na partida. Eu tenho a humildade perfeita de falar. 18 minutos de jogo, nós melhor. Restante todo o primeiro tempo, América melhor. Mas aí eu pergunto, o que é ser melhor? Talvez o América foi melhor com a bola. E talvez o Atlético foi melhor sem a bola. Porque tu ganha das duas maneiras. A gente conseguiu ganhar, por quê? Porque a gente não sofreu gol no primeiro tempo. Então a gente também foi bem defensivamente. E aí no segundo, com os ajustes, a gente foi melhor. Então assim, mas é uma reta final de competição que eu penso que tu tem que ganhar o jogo. Tu perguntou do... As contas, faltam 10 jogos. Não... Assim, não vou fazer contas, cara. Eu tenho que pensar jogo a jogo. A gente tem que ir... Acho que a gente... Para te ter, 5 pontos do G4, né? 5 pontos. Tem 10 rodadas. É possível, tudo é possível. Por exemplo, a gente não livrou ainda de rebaixamento. Tem que ser humilde. Tem que bater os 45, então. Falta 4. Agora a gente está brigando lá em cima. Né? Mas eu não vou fazer conta. A minha conta é ir para casa agora, conseguir dar um beijo nos meus filhos, na minha esposa, jantar que eu não jantei ainda, descansar, amanhã cedo estar no clube de novo. Essa é a conta que eu faço e foco para a gente ganhar o próximo jogo. Boa noite, Lacerda. Parabéns aí pela vitória, mais uma. Os últimos gols do Atlético saíram a partir de cruzamentos. Como que você enxergou nesse time aí que poderia acontecer isso e fazer com que esses cruzamentos fossem a arma letal do time do Atlético? Porque a gente vem trabalhando cruzamento. Eu sou um treinador que eu entendo que o futebol ele evoluiu, né? O futebol ele evoluiu e às vezes a gente se apega a muitas coisas que vêm lá de fora e a gente sai um pouco do rumo. E a gente não pode perder algumas essências, né? Hoje se fala muito em treino reduzido, treino isso, treino aquilo. E o cruzamento, eu confesso que às vezes ele vem sendo deixado um pouco de lado. E o primeiro gol que a gente fez de cruzamento, que eu não me lembro contra quem foi, não me lembro qual foi o jogo, a gente ligou um alerta. A gente falou, nós temos um centroavante que cabeceia bem. Nós temos um outro centroavante que entra e é muito bom no jogo aéreo. Nós temos bons cruzadores, só que a gente não treina, então a gente potencializou isso. Falando a verdade ou não, Lelê? Falando a verdade. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a gente foi para o jogo contra o Paysandu, lá em Belém, o gol foi de cruzamento. E no pré-jogo, a gente faz um treino quando tem uma viagem desgastante, como foi para Belém, a gente tem um treino ali que, entre 15 minutos, cara, que a bola vai rolar num pré-jogo. Sabe o que a gente fez? Cruzamento. A gente trabalhou o cruzamento. E aconteceu o quê? Gol de cruzamento. Essa semana, no dia da chuva, por exemplo, alguém estava lá? Você estava lá? A gente fez o trabalho tático, ele tinha 2 tempos. O segundo tempo do trabalho tático, que era quase o principal, a gente não conseguiu fazer. Só que na primeira parte do trabalho, o que teve? Cruzamento. Viu, né? Teve cruzamento. E aí o gol saiu de cruzamento. Então, assim, fico feliz porque a gente dá ideia, e não é, cara, isso não é, eu digo, é mérito dos atletas, porque a gente dá ideia, mas eles que têm que executar, né? Quando o Thales entrou, eu falei, Thales, calma, você tem um bom cruzamento, é um cruzamento diferente do Jean, que o Jean estava pesando mais a bola, o Thales começou a botar uma bola mais colocada, mas por quê? Porque eles treinam, eles trabalham, então o mérito total da vitória e dos gols são dos atletas.